Olá, eu sou Elimar Melo. E eu sou o Fred Albuquerque. E nós somos o Café com Marketing. E hoje, para nossa satisfação, enfim, né? E não só por causa dele, mas também por causa da pandemia, nós temos a presença do nosso amigo e colega de trabalho, o Bruno Portela. Prazer estar aqui com vocês, até que enfim, né? Pô, juntar tudo que eu gosto, café, marketing, vocês dois, estava demorando para acontecer. Obrigado pelo convite. E uma coisa importante é que o Bruno é um dos autores do livro que Fred e eu também assinamos um capítulo cada um, que é o livro É Só Marketing. E... Pergunta que não quer calar ad eterno, né? É só marketing, Bruno? É marketing, estratégia, gestão, métricas, logística, comunicação, branding, tudo mais. E nós vamos fazer uma série desse programa, né, com cada um dos autores que estiverem dispostos a conversar com a gente. E porque a gente já está devendo essa conversa há muito tempo, o Bruno se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a se colocar à disposição da gente conversar. A gente não tinha nem livro ainda, né, Bruno? E para nossa felicidade também, o Bruno é o autor do primeiro capítulo. A gente descobriu aí nesse momento pandêmico que a quem fez um livro, né, há 2 anos atrás, a gente tinha uma série de questões a serem pensadas, refletidas e imaginadas em relação ao marketing. Bom, entramos no momento de pandemia, onde nenhum ser humano neste planeta imaginava que poderíamos chegar a uma situação como essa. Marketing mudou, vida mudou, tudo mudou. E o que vai acontecer? Assim? O que você pensa em relação... Primeiro você falar um pouco do seu capítulo e depois a gente vai fazendo algumas perguntas, mas assim, como é que você acha que o mundo vai se transformar a partir das suas leituras aí mercadológicas, enfim, para o futuro? Ô Fred, comportamento do consumidor, que é o capítulo que eu escrevi, talvez tenha sido assim a primeira temática de marketing que me encantou, sabe? Então eu tentei ser bastante pragmático até no capítulo, mostrando que o que eu coloquei ali, até coloquei poucos exemplos, mas o que eu coloquei ali era muito retrato do que estava acontecendo quando a gente escreveu, né? Entre a gente escrever, aprovar, editorar e a gente lançar o livro, tem um tempo aí. Estava tentando fazer um conteúdo que fosse evergreen, mas acho que o recado que o capítulo traz é justamente esse, de não perder o olhar das mudanças que o ambiente impacta sobre o comportamento das pessoas e, consequentemente, sobre o comportamento do consumidor. Evidentemente que os nossos comportamentos mudaram e o comportamento de consumo vem junto. Não adianta você fazer um estudo, um raio-x, um panorama do comportamento do consumidor nesse momento e tentar usá-lo daqui a 6 meses. Porque muda, é mutante. Mas eu acho também que essa é a maior provocação que o marketing me faz, de tentar entender naquele momento. E depois tentar entender quais foram as mudanças. E a gente conduziu isso até de uma maneira bem legal, acho que no livro todo, de trazer recados, de trazer nuances e tudo mais. Então a gente pode trazer algumas questões mais amplas do tipo, o que a pandemia fez com os consumidores de uma maneira geral. A gente ficou muito mais planejado, muito mais informado, muito mais consciencioso, muito mais essencialista. Naturalmente, já são comportamentos incorporados. Mas e quando a pandemia acabar? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar de novo. Ou seja, quais são os impactos, então, dessa mudança no comportamento do consumidor? O que tendencia? As pessoas, então, né? Fim da pandemia, imagina, todo mundo vacinado, a gente vai em cima das demandas que ficaram reprimidas e que são latentes. Experiências, contato físico, eventos, viagem, aglomeração. E aí, a gente vai canalizar os nossos recursos para isso. Você esqueceu do jogo do galo. Jogo do galo, né? Pô, Elimar, independente do jogo do galo, tem a massa e tudo mais, ver o estádio vazio parece outro esporte. Consumir esporte ficou diferente. Assistir um conteúdo é legal, mas é a saudade que a gente tá de ir ao cinema. Não só pelo conteúdo, pelo programa. Quando a gente fala de comportamento de consumo, e você já fez essa abordagem aí, Fred e eu já conversamos algumas vezes sobre, vamos dizer assim, não é uma falácia
literalmente da tecnologia, não, mas havia até antes da pandemia, tipo assim, a tecnologia que é a propulsora da mudança. Uma abordagem mecanicista e voltada para a máquina, voltada para a tecnologia em si, de que ela é o bambambam, é que vai mudar tudo. Aí veio uma coisa orgânica, um vírus, e mudou tudo de fato, não foi a tecnologia, mudou inclusive a tecnologia. Então, me lembra muito aquela lógica que a gente faz, aquela análise, né, com os nossos alunos, análise PEST, elementos da político, econômico, social, todo esse aspecto que a gente observa no ambiente e que vai impactar no comportamento de consumo. E o comportamento de consumo é que diz para a gente quais são as ações de marketing que devem ser feitas, que vão ser estudadas lá por cada um dos setores, departamentos, diretorias ou assessorias de marketing que as organizações têm. Como é que você vê, então, esse olhar para fora, ou melhor, para além daquilo que era um mote do pessoal de gerência de marketing, que a tecnologia que era o fundamental, etc, 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 quando o que vem para dar pancada é um vírus? Eu também tive um pouquinho de birra disso, assim, sabe? Acho que até uma forçação de barra aí de uma transformação digital, porque nunca foi a tecnologia pela tecnologia. Então a gente se viu em condições em que várias pessoas, por exemplo, que tinham aversão a fazer compras online, fizeram. E aí vivenciaram essa experiência e falaram, não é tão inseguro igual eu achava, ou não é tão difícil, ou não é tão frio e paramétrico como eu imaginava, e começa a incorporar isso no cotidiano. Mas aí tem um segundo ponto que a gente tem que olhar, tá bom, mas isso foi feito num momento de impossibilidade e escassez. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou voltar a comprar presencialmente? Ou não, ou a partir de agora, eu incorporei que esse tipo de comportamento de compra eu introjetei que é uma compra online. Ou então o contrário. Eu prefiro assim, mas eu tô com uma saudade de fazer daquela forma. O que eu acho que caminha, vários estudos mostram um hibridismo. Omnichannel e tudo mais. Que a gente tá falando do quê? De fornecer as duas experiências, entregando valor em ambas. Não é entender só o comportamento do consumidor agora, é tentar antever o que vai acontecer com ele no futuro. E não é um futuro daqui a 30 anos, é daqui a pouco, em função de uma mudança circunstancial desses elementos político, legal, econômico, sociocultural, tecnológico. Então hoje, os principais estudos em relação ao comportamento na pandemia são quais são aqueles comportamentos que acontecem durante a pandemia, como a gente está vivendo, por exemplo, com as aulas remotas, e o que vai ficar depois, tendo alternativa, tendo oportunidades. É natural que alguns produtos, serviços, negócios sejam substituídos por um formato remoto, que alguns se tornem híbridos, que é o que eu imagino para a educação. Não é 8 ou 80, é 8 e 80, ou algum ponto entre 8 e 80. E alguns vão se tornar, vão retornar esses, que eu estou falando das experiências. Quando eu comecei a estudar o comportamento do consumidor, os autores falavam, o comportamento do consumidor é entender quem o consumidor é. Hoje eu diria, esse é meu mantra, tá? Hoje comportamento do consumidor é entender como o consumidor está. E mais, como ele ficará. Tentei colocar no livro mostrando o seguinte, interessa muito mais a questão paramétrica, sabe, daquele público-alvo. Imagina, homem, 40, 50 anos, classe média alta, tô falando de um monte de gente. Eu entendo que o comportamento do consumidor ele é analisado muito pela questão circunstancial e muito menos demográfica, muito menos geográfica, já que a gente está falando de barreiras quebradas aí pelo digital, mas muito mais psicográficas aí de estilo de vida, de momento, de sentimento, emoção, né? Esse marketing humanístico que vocês já falaram bastante aqui no canal, mas sobretudo comportamental, que é o comportamento do momento. Então começou a ter um peso ali naqueles 4 pilares de segmentação de mercado, projetados então num público-alvo que se tornam públicos-alvo, vários, e até na própria personificação. Imagina que a gente tem uma lista básica de coisas que a gente tem que comprar para nossa casa. E a mulher mandou. Por mais que tenhamos afinidade, somos 3 pessoas diferentes. Porém, a circunstância pode fazer a nossa cesta de compra ser muito parecida, ou então completamente difusa. Se você for num horário do dia, sua cesta de compras vai ser de um jeito, se você for num outro horário, vai ser outro.
Aí vocês vão argumentar, claro, você vai num lugar igual um supermercado, tem muitos estímulos, mas não são só os estímulos, é a predisposição a gente aceitar esses estímulos. Então, se o Fred, por exemplo, for fazer supermercado ao meio-dia, morrendo de fome, o que é natural? Que ele fique mais suscetível aos estímulos alimentícios. Se eu for fazer supermercado cansado, depois de uma semana difícil, na sexta-feira à noite, o que eu vou pensar? Consumo de indulgência. Vou pensar no meu final de semana, é o famoso sextou. As e brejas. Aí eu vou pensar o que é legal para mim. Um dos primeiros autores que eu li de comportamento do consumidor, o Paco Underhill, tem um livro muito interessante chamado Vamos às Compras. Ele fez um estudo em que pessoas que tinham acabado de ser promovidas entraram num supermercado, num shopping, e pessoas que tinham acabado de ser demitidas também foram colocadas no mesmo ambiente. Se a gente for pensar... compraram muito mais. É lógico, os demitidos compraram muito mais, mas a lógica seria o quê, Fred? O contrário, né? O contrário, a pessoa falou, cara, eu vou... É um rito de passagem, meu salário vai aumentar, eu vou comprar alguma coisa. E até o que compraria? O que as pessoas que foram promovidas compraram? Apesar de ter sido menos. Elas compraram justamente símbolos que marcassem aquele rito de passagem, aquele momento. E o que exatamente. E o que as pessoas que foram demitidas compraram? Tudo aquilo que dá prazer. Então, assim, não existe lógica no que a gente está falando. Sim. E esse é o ponto mais interessante, desafiador. Vou ressaltar uma coisa aqui. Existe lógica. A lógica do consumidor não é uma lógica que, se eu tiver um impacto empresarial, né, não é uma lógica de pessoa jurídica. A lógica da pessoa física, né, quando a gente fala de marketing, é outra lógica. E ela vai mudar de lugar para lugar, como você mesmo falou, né? 3 meses de pandemia, tudo fechado, todo mundo enclausurado, aulas online, como todos nós sabemos, e damos muitas aulas online, e eu, uma conversa com alguém, acho que eu num post do LinkedIn, eu disse que, e todo mundo dizendo que o online veio para ficar, e com 3 meses só eu falei, acho que não, e acho que vai acontecer o contrário, vai haver uma overdose de online, e as pessoas vão querer o presencial como nunca quiseram na vida. Bom, enfim, já passou-se 1 ano de pandemia, aí vem o CEO da Netflix e diz assim, e aí, agora trabalharemos todos online? E ele diz, não, 12 horas, e a vacina eu quero todo mundo dentro do escritório trabalhando junto, criatividade rolando, ou seja, existe hoje, com a questão da mídia, existe já desde um tempo atrás uma certa racionalização do ser humano a partir do comportamento de compra, a partir do relacionamento com as organizações, a partir dessas situações, né? Então, assim, todo mundo fala lá, o lead agora, o funil de vendas é assim, como se todos nós consumíssemos de uma forma racional, né? Ou seja, você entra lá, vai e compra. Como é que você enxerga, o que você entende, que obviamente não estamos fazendo exemplo de futurologia, mas o que você acha que, do ponto de vista do comportamento humano, junto à tecnologia e junto a um processo de consumo de futuro, o que na sua visão você acha que vai haver transformação aí para os próximos anos? Então, acho que assim, tecnologia e marketing hoje tem 2 grandes aspectos. Não são todos, obviamente, nem são os mais importantes, mas são grandes hoje em dia. Que é o uso de dados, data-driven, e a geração de métricas. Nós 2, por exemplo, Fred, que viemos da publicidade, a gente trabalhou uma vida inteira cuja métrica era única. A gente fazia campanhas publicitárias e a nossa única métrica era: fez vender mais produto? Não fez vender mais produto. Quando a gente errava, a gente não sabia onde a gente tinha errado. E quando a gente acertava, a gente também não sabia onde a gente tinha acertado. A gente só sabia que tinha acertado. Então, a grande vantagem hoje é que o comportamento do consumidor ele é mapeado. E, por outro lado, gente, as pessoas cedem cada vez mais informação. Então, essa inteligência, e aí a inteligência não está nas máquinas, não, tá, Eliman? Não está na tecnologia, não. A inteligência está nas pessoas, mas ela está potencializada porque você consegue entender essas circunstâncias, você consegue parametrizar essas circunstâncias. Eu concordo com você que existe uma ansiedade, uma emancipação, uma antecipação de tentar fazer isso, né? O funil de vendas, porque no funil de vendas, nessa etapa do funil, o consumidor se comporta dessa maneira. Erro.
Você tem ali no meio do funil aquele que está muito interessado na solução, mas aquele que está muito interessado no tema. Nós, professores, pesquisadores, por exemplo, eu chego até assim, ó, na portinha ali de decisão em muitos processos de funil. E aí, quando eles me prospectam mesmo para uma venda, para conversão, eles se frustram, porque eu demonstrei um super interesse pelo conteúdo, ou às vezes até por uma experiência para chegar até ali. Eu não estava preparado para comprar. Do mesmo jeito que numa loja tem uma pessoa que, se não for atendida por ninguém, ela não compra nada, tem eu que torço para não ser atendido. Eu adoro loja de magazine, adoro a Zara. Eu entro e saio, ninguém me vê. Eu só passo no caixa. Se eu quiser comprar, eu levo. Se eu não quiser comprar, eu deixo lá no provador e um abraço. Essa é a minha motivação de consumo de roupa. Mas tem pessoas que, se não forem atendidas, elas vão embora. Elas não tomam decisão. Tanto é que o autosserviço no Brasil, ele ainda é lento, ele ainda é parco. Hoje, a vantagem para o gestor de marketing, para o profissional de marketing, é ter essas métricas. Eu vou dar 2 exemplos. Um de antigamente e um de agora. Tem no livro lá, que é um livro sensacional. Eu entendo que é um livro de comportamento do consumidor, Poder do Hábito. Ele conta um caso, era pré-internet, no Walmart nos Estados Unidos. Eles perceberam o seguinte comportamento. Homens que compravam fralda na sexta-feira também compravam cerveja. Qual que é o cross-sell envolvido? Em nenhum. Por quê? Tudo bem, fralda, talco, pomada para assadura, lenço umedecido é uma coisa, né? Cerveja, salgadinho, churrasco, linguiça, carvão é outro. Agora, qual que é a relação de fralda com cerveja? Não é uma relação entre produtos, é uma relação entre comportamento de compra. Começaram a colocar os dois juntos, a venda triplicou. Qual que é a questão psicográfica envolvida? Pô, o cara que tem um bebê em casa, ele tá com lazer limitado. Se ele tá com lazer limitado, o lazer dele vai ser indoor. Qual que vai ser o lazer dele? Todos nós já passamos por isso também, não é? No sábado à noite, você ficar assistindo televisão sem volume, você abre uma latinha assim, ó. Pim, na hora que você abre a latinha, o neném chora. Não é assim? Esse é o seu lazer. Mas é exatamente isso que você acabou de dizer, que eu acho sensacional, assim. E isso é que tem me feito não questionar, mas sempre indagar sobre essas questões, porque, ao meu ver, esse é o grande desafio do momento que a gente vive. É porque deixaram de olhar para as pessoas e passaram a olhar para os números, para as métricas. Outro caso que eu ia contar, que é contemporâneo, ele é sensacional. Grupo Pão de Açúcar, eles têm, na minha opinião, o melhor programa de relacionamento de varejo no Brasil, que chama Cliente Mais. Categorizam, identificam, criam níveis de clientes, sabem quem é quem ali por comportamento, não por estatística. O que eles descobriram aí, Fred e Elimar? Que a pessoa que comprava produtos infantis, comprava sabonete infantil, shampoo infantil, pomada para assadura, lenço umedecido, algodão, não comprava fralda. Tá vendo como é que eles perceberam pela ausência? Aí fala, cara, mas o que está acontecendo? Aí, a partir disso, eles foram apurar. Por que as pessoas não compravam fraldas? 3 razões. As pessoas mentalizaram que fralda a gente compra na drogaria, que é o lugar de comprar fralda, que é o melhor lugar de comprar fralda, que não é uma coisa que você compra no supermercado. Segundo, então, elas nem procuravam lá. Terceiro, viram que o posicionamento na gôndola do produto estava errado, que ele não estava destacado. Não tinha estratégias de merchandising aí, nem de trade, de ilhota, pilha. Eles falaram, caramba, tá vendo como é que a gente tá perdendo uma venda com isso? Não são só os números do que eu tô ganhando, é o número do que eu tô perdendo. Fiz um trabalho com uma marca de alimentação que a gente via toda segunda-feira tudo que vendeu no final de semana. E aí a gente contrastava. Olha, aqui a gente deu um incentivo. A gente abaixou o preço, fez uma promoção de preço, ou fez uma promoção de produto, ou colocou na capa do site, colocou na capa do aplicativo, destacou no cardápio. Qual foi o resultado em venda? Tá bom. Mas o que prejudicou? Pô, prejudicou isso aqui. Então, na outra semana, a gente já colocava o incentivo naquilo que ficou perdido na semana passada. A pessoa que compra alimentação saudável, a pessoa que compra um açaí, também compra um suco. Por que ela não compra uma sobremesa? E a gente começou a entender isso. Quando a gente entendeu, olha como é que isso norteia as estratégias de marketing. Pô, vamos fazer um combo. Pô, vamos testar? Vamos. O Fred e Elimar, a gente não tinha como testar as coisas. Perfeito. Era valendo. Apertava o REC ali, tava valendo e, ó, recurso comendo
e tudo mais. Hoje você pode fazer isso, você pode fazer testes. Olha, deu, não está dando certo. Dá tempo de corrigir isso ainda? Dá. Né, Fred? Nós que viemos da publicidade analógica, tudo tinha que ser definitivo. Uma campanha ficava 15 dias no ar, contratada, paga. Mas acho também que é um problema, primeiro, as pessoas acharem que a inteligência artificial vai resolver tudo, que a tecnologia vai resolver tudo. E aí por isso que eu falo, sou um defensor das pessoas. Ninguém consegue fazer mais análises do que nós, pessoas. A inteligência está aqui. Só que hoje a inteligência no comportamento para o consumidor não é entender quem o consumidor é, porque analisar pessoas é muito difícil, tanto é que tem muitos profissionais que fazem isso para tentar entender o comportamento humano. A gente está falando de um viés do comportamento humano. É muito difícil. Agora, entender as circunstâncias é menos complexo. A tecnologia, ela é fundamental, mas o ser humano continua sendo essencial. Então, se as pessoas não entenderem isso, é porque tem gente invertendo essa frase. Claro. Né? Tem gente entendendo que a tecnologia é a essência. Então, sem a tecnologia, fala, galera, vocês estão errados. As pessoas acham que eu sou uma pessoa contra a tecnologia, que eu não me baseio, né? Eu falo, gente, só se eu fosse um demente, né? Mas a questão da discussão é que eu digo assim, eu sou radicalmente contra aquelas pessoas, por exemplo, e isso aconteceu muito de uns anos para cá, assim, o feeling passou a ser desconsiderado em qualquer situação. Eu sou contra isso. Quando eu chamei, eu e o Marco começamos a conversar sobre uma coisa chamada-se escola de mercado, e aí quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente começou a ver o mercado novo ser todo remodelado e encher-se de empresa. Porque como é que na era da tecnologia está enchendo o mercado de gente vendendo sobremesa, alfaiate, como assim em plena era da tecnologia? Simplesmente porque as pessoas entenderam assim, cara, a tecnologia é fundamental. Mas e nós, seres humanos? E essa relação que a gente tem que ter? Tem pouca gente saindo do escritório da frente do painel de digital que ele tem e ficando 15 minutos na gôndola olhando como é que as pessoas estão comprando, velho. Ou o pessoal pensa que a gente tem que ser os Jetsons, ou então nós viraremos os Flintstones. Sendo que, na verdade, a gente tem que ser os Simpsons, que é uma família com todos os problemas de uma família. A gente tem que analisar o comportamento das pessoas, não é? A gente não é contra a tecnologia, mas eu concordo com você que tem, justamente porque a gente está falando dessa... não vou falar da irracionalidade, né, Elimar? Mas dessa não previsibilidade que o comportamento humano tem, que muitas vezes é o feeling mesmo. E outra coisa, às vezes a gente vê erros estratégicos de marketing históricos que você fala assim, cara, mas se eu tivesse no lugar deles, eu teria feito a mesma coisa. E eu reli recentemente o clássico do lado Theodore Levitt, o Myopia em Marketing. Myopia em Marketing, ele fala basicamente sobre comportamento. Ele não fala sobre tecnologia, nem tinha tanto acesso a isso, ele não fala tanto sobre produto, nem sobre processo. Quem é uma empresa míope em marketing? Quando ela para de enxergar as mudanças que o consumidor promove. Gente, passou longe de ser um problema de tecnologia. A própria Kodak inventou a fotografia digital. O que ela não conseguiu acompanhar? Não é nem a fotografia digital, gente. É o Instagram. É a forma como as pessoas consomem fotografia hoje. A não ser que a pessoa goste muito de fotografia ou tenha acabado de investir numa câmera semi-profissional ou profissional, o que as pessoas levam numa viagem ou levavam antes da pandemia? O próprio celular. Não, para postar em redes, para manter, para compartilhar em grupos. Esse é que é o grande comportamento. Então, nem Kodak, nem Sony, depois que veio com Cybershot, nem Canon e tudo mais, eu acho que é quem está centrado no comportamento. Gente, a tecnologia veio para não ficar. Tecnologia Boa. Que vem e fica é atraso. Boa. Se a tecnologia Isso vier mesmo. e ficar, ela atrasa. Ela veio para continuar mudando. Ela não veio para ficar. Gente, sim, veio e fica. Né? Porque a essência é o que permanece. Eu acho que é esse que é o grande engodo que o Fred já tinha comentado, a gente já tinha conversado sobre isso, o grande engodo. Você fiar numa coisa que é extremamente volátil e mutável. Mas essa é a ideia, gente. A tecnologia ela veio para mudar. Ela veio para mudar e mudar-se, e mudar o comportamento. Agora, a atenção é essa mesmo, Bruno, que você está falando. Vamos prestar atenção no comportamento, porque prestar atenção na tecnologia é uma atenção que já tem até demais. A gente aprendeu a ler com livro físico, não é? Adoro o livro físico. Agora,
A gente que viajava, né? Viajamos pra caramba. Cara, eu não vou levar 5 livros, eu vou levar um tablet, eu vou levar vou levar um Kindle. São circunstâncias diferentes. É usabilidade, é o que eu falo. Às vezes é empregada de uma nostalgia, de um saudosismo, ou simplesmente a experiência. Isso que o Fred estava falando, eu acho que essa geração aí fala, mas essa geração é totalmente digital. Mas a hora que eles pisam o pé descalço na grama, é uma experiência fantástica. Eu queria fazer uma penúltima pergunta, porque é a última é do Fred. Quando você observa, né, para além do comportamento, ok? Esquece agora comportamento de consumo, vamos esquecer a tecnologia, mas eu tenho uma grande desconfiança do conceito e da palavra experiência. A palavra experiência, ela é muito ampla para ser usada como se usa no recorte. Não, a pessoa está em busca de experiências, está em busca... Tem muita coisa, tanto que a gente contrata a pessoa que tem ou não tem experiência. A palavra é muito ampla. É esse recorte que eu gostaria que você fizesse para a gente. Quando a gente fala de experiência de consumo, né, ou de experiência do consumidor, do que nós estamos falando? O Elimar, é mais uma dessas palavras que se desgastaram pelo excesso de uso. Porque a questão também passa por entender como foi a experiência e não qual foi a experiência. Você entende a diferença? Se eu falar assim, Elimar, vou te indicar um livro. E aí, depois eu posso te perguntar, como foi a sua experiência de leitura? Mas você pode falar, cara, me prendeu o livro quando eu vi, haviam passado 3 horas e eu fiquei ali travado. Impressionante. Ou então, nossa, eu achei muito chato, Bruno. Pelo amor de Deus, não consegui sair da página 10. Eu tentava, leitura amorosa e tal. Isso é importante. Como foi sua experiência, Elimar? Você pegou o livro, abriu e começou a ler. Sentou na cadeira, colocou seus óculos. Entendeu a grande diferença da coisa? Não é parametrizar. A gente fala isso muito em sala de aula. Não é só entender a jornada do consumidor. É entender como eu me conecto e entendo essa jornada do consumidor. Gente, marketing não é sobre valor. Eu quero entender qual que é o valor daquela experiência e, de novo, que ela vai ser completamente subjetiva. Vocês acabaram de falar. Assistir um jogo de futebol do Galo pela televisão é a mesma coisa que assistir no estádio? Se fosse, tinha acabado a torcida. Você fala, não. Mas tem gente que prefere. Tem gente que fala, cara, eu não vou no estádio, não. Confusão, bagunça, gritaria. Prefiro ver no meu sofá ali, ó, tranquilamente, tudo mais. E tem gente que tá morrendo de não poder ir pro estádio. Porque a experiência é o quê? É diferente. Você vai entender uma pessoa que fala assim, eu comprei uma roupa para me sentir bem. Se aquela experiência não produzir valor para você, você nunca vai entender. Por isso que eu falo que, junto com a experiência, Elimar, tem que vir muito de empatia. Traduzir, né, isso que você falou, que a experiência não tem quase nada a ver com o que você está fazendo, mas exato, tem como com você sentimento, com emoção, com o que ela produz. Okay. Tanto é que quando a gente faz uma experiência pela primeira vez, ela tem um significado. Da segunda é diferente porque a gente já tem expectativas. Mas, Bruno, agora vou fazer uma pergunta para o nosso fechamento de futurologia e de empreendedorismo junto, e do seu comportamento de consumidor. Se você tivesse que fazer um empreendimento agora no pós-pandemia e tivesse uma grana, assim, te deram uma grana e falar, Bruno, monte um negócio vislumbrando o comportamento do consumidor pós-pandemia. Cara, difícil essa pergunta, Fred. Eu acho que muita coisa. Com certeza algo ligado a lazer. Eu acho que as pessoas estão completamente privadas disso. Lazer, entretenimento, né? Provavelmente. E com um quê de saudosismo, um quê de inovação. Mas totalmente ancorada na proteção. Porque eu acho que esse comportamento é latente e vai ficar. Acho que álcool em gel... até a máscara mesmo, né? Nós que viajamos bastante, assim, acho que a máscara vai ser minha companheira no avião, sempre. Não sei se chegou a acontecer com vocês, eu já tô tão paranoico, e olha tudo que eu passei, vocês sabem, né? Que às vezes eu tô vendo um filme, uma série, eu vejo pessoas se abraçando, eu fico assim, gente, sem máscara, sabe? Gente, olha a aglomeração. Vi uma cena no metrô, falei, gente, mas isso é um absurdo, sabe? Mas o filme é de 84. Então eu acho que é esse sentimento, sim. Mas por outro lado, eu acho que as pessoas vão sentir falta, estão sentindo muita falta disso, para não usar o jargão da experiência, né? De ter essa vivência que não é só nostálgica,
A próxima vez que a gente voltar e sentar num café para poder gravar, né, o próximo episódio e tudo, a gente não quer que seja idêntico à última vez que a gente foi. A gente quer que seja marcante de alguma maneira e eu acho que a gente vai entender, mesmo que seja num lugar que a gente já foi e goste, a gente vai ter que entender o propósito daquilo ali, ou o valor daquilo ali, que a gente perdeu. Eu acho que muita coisa trivial vai passar a ser especial, como tem sido. E vai ser bastante gradual esse processo. Mas te respondendo objetivamente, Fred, faria algo ligado a isso, assim, entretenimento, lazer com propósito. Engraçado, eu tenho conversado muito. Se eu hoje tivesse essa condição, eu iria para turismo e de experiências. Não é ir para o Nepal, não. É ir para Ouro Preto ver as ovelhas fornecendo leite. Em um lugar que não pega celular intencionalmente, né? Sabe, assim, fazer um detox de tecnologia, é isso. Fazendo de café, mais ou menos. Conhecer um pé de oliveira, conhecer um pé de café, conhecer coisas assim que eu acho que eu entendo e acho que as pessoas vão procurar isso. Já estavam procurando, né? Mas pós-pandemia, eu acho que... Ô, Fred, eu cheguei num ponto de confinamento, cara, que sair para passear com o cachorro virou, assim, uma experiência para mim. E olha que eu nem tenho um cachorro. Eu tô passeando com o que tiver na rua ali, sabe como? Então, assim, a gente chegou num ponto de... Caso você sair com as monstrinhas. Estrangulamento. Eu tô topando levar até mordida, Elimar. Bruno, nós te fizemos aí um monte de perguntas, você se posicionou aí sobre uma série de coisas que você, como curioso que é, como professor que é, como pesquisador que nos dissesse assim, qual que são as dúvidas do Bruno em relação ao objeto de estudo dele? Né? Qual que é a sua curiosidade agora? Qual que é os próximos passos para isso? Para a gente poder alimentar, inclusive, novas conversas, né? E alimentar também, provocar, né, a nossa audiência nesse sentido. Porque senão fica parecendo que nós estamos cheios de resposta aqui. Qual que é a grande dúvida, né? Ou quais são as suas principais dúvidas aí para a operação mercadológica comercial 2021? Próximo ano, não vão fazer as projeções, né, para 10 anos não, mas... Não dá para saber, Cara, o que vai mudar no marketing? E eu acho que vai mudar radicalmente, sabe? Nas práticas de marketing mesmo. Acho que a gente já vinha de uma humanização do processo de marketing, que acho que ela está sendo amplificada por tudo, mas com uma dificuldade muito grande, que remete, inclusive, ao nome do nosso livro. Acho que a gente está falando de um marketing muito mais humanizado, mas também de um marketing muito mais real, de um marketing muito mais tangível. São pessoas do outro lado que não só cobram transparência, humanização, a realidade da coisa, como checam. A gente está vivendo a era, para usar um outro termo desgastado, né? A era do cancelamento. O que uma marca deve fazer para não ser cancelada? E outra, tá? A falta de atitude das marcas já gera cancelamento. Uma marca neutra não sobrevive mais. E a gente vive esse paradigma do tipo, a marca fala, eu não vou me posicionar em relação a isso, não. Não se posicionar é um problema. Se você se posiciona, você agrada uma parte, não agrada a outra. Posicionamento, né? Não é? Quando você não se posiciona... olha, com altos indícios e possibilidade de cancelamento. E aí, qual que é a sua... E agora são pessoas indagando. Eu vou comprar de você, mas o que você tem a dizer sobre diversidade? Sobre igualdade de gênero? Você fala, então depois que você pensar, você me procura que eu compro de você. Não é? Exatamente. Ou então, por que você não tem práticas sustentáveis, mas reais? Evidências. Sabe como? Não é por discurso. Eu falo assim, a era do discurso acabou. Qualquer bandeira que uma marca levantar, alguém, cliente, não cliente, consumidor, até hater, vai olhar e falar assim, opa, peraí, tá fazendo isso mesmo? Deixa eu ver. Cadê? Inclusive hoje, né, na atualidade, a gente está vendo aí como classificado, né? E nós três trabalhamos com o elemento que a gente fala disso também, juntos, né? Há uma batalha de narrativas. Né? Narrativa é um discurso sobre alguma coisa. Então, assim, a gente está vendo que isso existe. Então, você acha que uma das dúvidas é
se isso vai continuar existindo, ou seja, nós vamos falar de marketing, seja ele inclusive político, né? É que eu estou falando dessa coisa. Principalmente. Das narrativas, ou nós vamos ter que dar real, né? Mas é uma coisa que o candidato vende, né? A sua imagem para ganhar voto, né? A moeda dele é voto. Então, pensando nessa coisa, no marketing eleitoral, no marketing pessoal, isso seria uma das suas dúvidas? Se é narrativa ou não? Ô Elimar, eu quero saber que dia que a família da Doriana vai ter pretos, homossexuais, pobres, que o pessoal acorda mal-humorado, briga por causa da torrada, alguém está atrasado, né? Em que passo a gente vai entender que o marketing agora é assim? Que as pessoas querem ver isso. Onde a Benetton, 10 anos atrás, era revolucionária. Exatamente. Porque ela levantava a bandeira e aí o pessoal falava, nossa, que polêmico. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Você viu que absurdo? Colocou uma foto de um padre beijando uma freira. Não, que absurdo. Deixa eu ver, você tem aí, como é que é? Sabe, esse tipo de coisa? Mas é verdade. E bota 10 anos nisso, viu, Elimar? Bota 10 anos nisso. Você citou, inclusive, uma data icônica, né, Bruno? Quando você falou que o filme era de 84... Tem um filme não, né? Um livro. 1984, exatamente. Aqui tem referência. E só fazer uma consideração a isso que o Bruno fala, eu acho que é tão fácil da gente ver, eu uso esse exemplo, tenho usado os discursos, assim como quando os discursos são vazios, a dificuldade que você tem para explicar alguma coisa, né? E quando o discurso, na verdade, não é discurso, é uma verdade, a facilidade que você tem. Foi a resposta da Natura com a campanha Tamigretti, né? Campanha também, mas vocês estão trazendo uma pessoa que é mulher para ser pai, que fez a Natura falou assim, mas eu não estou falando disso não, eu estou falando de amor. Exato. E outra coisa, se eu estou trazendo esse tema para discussão, eu já estou dando uma contribuição social. Isso. E assim, e quando as pessoas foram indagar, mas é porque é uma mulher que virou homem, falou, gente, mas vocês não entenderam nada do que eu estou falando. Eu não estou falando de transformação, de trânsito, eu estou falando de amor. Sentimento. Aí, ó. De como é a experiência. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela sua disposição, disponibilidade, né? Por sempre estar aí com a gente nos causos bons e nos causos ruins. Papo de marqueteiro sempre tem que terminar assim. Deixa eu fazer um crossover. Quem gosta de podcast, quiser escutar o nosso lá, ele chama Slap Talks. Só procurar em qualquer plataforma. Então, quem quiser, confere lá nas nossas plataformas, nosso podcast Slap Talks. Foi um prazer, pessoal. Obrigado demais.